Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 2 de setembro, agora na Espanha, 11 horas e 13 minutos, no Brasil, 6 e 13 da manhã. Vocês vejam que a gente está desenhando um candle comprador para dentro do canal de Keltner, fazendo de um modo geral fundos ascendentes, apesar do fundo de ontem ter ficado muito agressivo, fez 19,565, o fato é que não perdeu o fundo de 28 de agosto, que foi o ápice dessa agulhada dos últimos dias, 19,520. Ontem a gente fez 19,565, então de alguma maneira seguem fundos ascendentes, os topos estão claramente descendentes e agora a gente incursiona de volta para dentro do canal de Keltner. Na banda de VWAP mensal, nesse momento a BTC está acima da linha d'água. O que é a linha d'água, Renato? A linha d'água é o patamar de virada da VWAP mensal, que ficou ali um pouquinho abaixo de 20 mil, 19.900 e pouco. Agora a gente está ligeiramente acima da linha d'água e desenhando aqui a nova banda de VWAP mensal que vai se desdobrar a partir dessa virada da VWAP. A última virada havia sido ascendente, a gente catapultou de 21 para o patamar de 23 e pouco, agora essa virada foi descendente. A VWAP mensal caiu de 22.500 para esse patamar agora de 20 mil. Ficou meio que uma quase cabeça de Bart, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, é o padrão também da BTC, ela é muito volátil. No nosso gráfico das VWAPs, a gente já está avançando para mais um candle comprador distante da VWAP mensal, é o candle de número 138. Agora, é muito tempo de afastamento em relação à VWAP mensal, que segue ali num patamar próximo de 28 mil dólares, compatível com essa última camada congestional. É aqui que a gente deve buscar nessa pernada impulsiva que vai levá-la de volta para a VWAP mensal. Lembrando que a BTC não fica muito tempo longe da VWAP anual, no caso. A gente ficou no último afastamento descendente, 74 candles afastados de forma descendente da VWAP anual. No último ascendente a gente ficou 64 candles e agora a gente está indo para o 138º candle de afastamento da VWAP anual, que segue ali num patamar próximo de 28 mil dólares. Agora a BTC a 20.082, dá até para traçar aqui, talvez, uma LTA de fundos aqui, já que a mega agulhada de 18 de junho chegou a fazer a mínima em 17.622. Aquela agulhada de 30 de junho fez a mínima em 18.626. A agulhada de 13 de julho fez a mínima em 18.910. E essa sequência de agulhadas que se iniciou em 28 de agosto, até agora a mínima ficou em 19.520. De alguma maneira, a gente segue fazendo fundos ascendentes. De repente, isso aqui pode se desdobrar numa grande figura triangular. Ainda não tem topos aqui para a gente traçar de uma maneira mais precisa, mas de repente a gente está desenhando aqui uma grande figura triangular para eventualmente aprisionar o preço aqui numa cunha e aí ele se desdobrar para buscar de volta a VWAP anual, que segue ali no patamar de 28 mil dólares. No intraday, a BTC está absolutamente didática, estressando a upper, voltando para a VWAP, chegou a estressar a lower também, voltou para a VWAP, agora ela está orbitando aqui o patamar da VWAP, ali em torno de 20.100, agora está um pouquinho abaixo, 20.082. Estamos claramente no movimento acumulacional. Eu estava vendo o Twitter aqui da Bitcoin Magazine, tem um gráfico muito interessante em que mais um indicador acusa fundo. Esse indicador Short Term Holder Behavior, que é o comportamento dos long shorts, vamos colocar assim, eles se cruzaram. Quando esse cruzamento acontece, normalmente é um indicador, mais um indicador de fundo. Na última vez que eles se cruzaram foi fundo aqui em 2014, 2015, também foi fundo em 2018, também foi fundo no evento pandêmico em março de 2020 e agora muito provavelmente a gente talvez esteja desenhando o fundo dessa história e é bem provável que sim. Gente, na seara fática, a Binance
diz que está em conformidade com os reguladores norte-americanos após o relatório de investigação contra a lavagem de dinheiro. E tem uma série de explicações aqui do CZ dando conta de que eles já investiram mais de $1 bilhão em esforços de compliance para reprimir e identificar possíveis movimentações atípicas e próprias de lavagem e de branqueamento de capitais. E o Banco Central Chinês avisa que vai emitir uma stablecoin de símbolo RMB para o metaverso. A China deve emitir uma stablecoin digital pareada ao Yuan, com garantia de 1 para 1 contra o Yuan, para estabelecer um sistema de pagamento on-chain para o metaverso. Segundo o responsável pela emissão dessa stablecoin RMB, que se reporta direto ao Conselho de Estado chinês, a China não vai ficar de fora dessa revolução social e econômica que são os metaversos, porém a moeda nativa vai ser a stablecoin RMB. A China sempre impondo lá o seu controle sobre os seus súditos. E o analista de criptomoedas Michael von Popp afirma que o catalisador para a BTC retomar o seu movimento de alta, o que precisa acontecer para que a BTC e as criptos revertam esse curso baixista é o DXY. Eu reporto aqui no canal, sempre que eu posso, eu falo do DXY. Gente, eu estou no gráfico mensal do DXY. Vocês vejam que quando o DXY... o que é o DXY, Renato? O DXY é um índice que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta. Então, a força, é o dólar. Se fosse o dólar contra o dólar, seria uma linha reta. É o dólar contra uma cesta de divisas que tem euro e ienes japoneses, dólar australiano, enfim, francos suíços. São as divisas mais poderosas do planeta contra o dólar. Vocês vejam que o dólar está ganhando tração contra essas divisas mais poderosas do mundo. O real não está nessa cesta, mas enfim, a gente está batendo recordes sucessivos aqui, promovendo all-time highs aqui no DXY. Só que, gente, vocês vejam que quando o DXY avançou contra a nuvem de Shimoku de baixo para cima, que ele estava aqui ameaçando, ó, ele começou a namorar a base da nuvem no final de outubro, começo de dezembro, em novembro, dezembro de 2021, ele avançou de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku aqui no mensal, no DXY. Foi quando a BTC atingiu o seu ápice aqui, ó, em 1 de novembro, no mês que começou o all-time high da BTC, foi em novembro de 2021. Então, nesse candle mensal que teve início em 1 de novembro de 2021, a gente bateu a máxima em $69 mil. Foi quando o DXY avançou de baixo para cima contra a nuvem, ganhou tração. Existe uma relação de inversão movimentacional entre o DXY e a BTC. Então, quando o DXY ganhou tração, a BTC atingiu o seu all-time high e começou a perder tração. Só que como o DXY está avançando muito rapidamente, promovendo all-time highs sucessivos agora, e é bem provável que em algum momento ele vai promover um engolfamento e voltar para beijar a nuvem que exerce uma força gravitacional, é nesse momento que a gente vai perceber uma atração impulsiva mais ampla da BTC. Existe uma relação de inversão movimentacional entre o DXY e a BTC. Vocês vejam que a BTC aqui no mensal, o RSI estocástico está no zero e o DXY ele está totalmente sobrecomprado. Isso aqui rapidamente vai recuar, vai promover um engolfamento e fazer ele reencontrar a nuvem. Então, segundo o Von Popp, é esse catalisador que está faltando, é o DXY apresentar sinais de fraqueza para a BTC voar. E a Rússia inicia uma forte desdolarização. Desde março de 2018, o Kremlin vem despejando praticamente todas as suas participações junto ao Tesouro norte-americano, e a Rússia agora está na vanguarda de um processo de desdolarização de uma grande nação sem precedente. Agora o Banco Central Russo está mirando fogo na aquisição de yuans, euro e ouro. O ouro já está pareando o rublo, enfim.
Isso está reescrevendo a geopolítica financeira internacional. E a computação quântica vai ser tão importante quanto possuir o artefato nuclear em muito pouco tempo. Segundo o próprio governo chinês, agora eles estão na corrida maluca pela força computacional quântica. Gente, a força computacional quântica hoje vive uma verdadeira corrida pelo domínio dessa tecnologia e capitaneado por isso. Quem está na frente dessa corrida são Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Saíram muito na frente. Existe, inclusive, um acordo entre Austrália e Estados Unidos no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora a China entra na corrida maluca da força computacional quântica. A gigante tecnológica Baidu está responsável pelo desenvolvimento da força computacional quântica chinesa para competir com os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do nível de complexidade, o poder computacional quântico desenvolvido pelos chineses teria apenas 10 qubits. É um número bem pequeno diante do desenvolvimento da força computacional quântica norte-americana. O computador quântico Sycamore da Google, por exemplo, já teria capacidade de 60 qubits, mas ainda não é operacional. E o da IBM já teria capacidade de 70 qubits, mas também ainda não está operacional. É difícil controlar a força computacional quântica porque ela não usa energia elétrica nos seus condutores. Na verdade, a força computacional quântica usa uma série de variáveis dentro das variáveis subatômicas dos seus semicondutores, que nem podem ser tratados assim, tamanha a complexidade. E tem muita gente me perguntando aqui no canal se um poder computacional quântico poderia eventualmente quebrar uma chave privada de BTC. Gente, essas blockchains de terceira e quarta gerações, Polkadot, Kusama, Atom, elas já são imunes ao poder computacional quântico. Um ataque de força bruta quântico não poderia quebrar uma chave privada de uma Polkadot. Agora, as blockchains de primeira geração, BTC, ETH, elas teoricamente poderiam sofrer um ataque de força bruta quântico. Mas hoje, se a gente juntar toda a força computacional instalada do planeta e tentar quebrar uma chave privada de BTC e ETH, seria preciso dezenas de milhões de anos para se quebrar uma chave privada de BTC ou de ETH, emprestando ou empregando toda a força computacional instalada do planeta. O desenvolvimento de uma força computacional quântica operacional, porque o computador quântico ele é como se fosse um cavalo selvagem. Ainda não é possível direcionar ele por uma missão específica, mas a IBM, por exemplo, já está conseguindo domesticar essa incrível força de processamento de dados. Um ataque de força bruta poderia, teoricamente, com mais de 60 qubits, a partir do Sycamore da Google, quebrar uma chave privada de BTC em 30 anos. Gente, quando isso começar a acontecer e o domínio dessa força computacional começar a ficar domesticado, vamos colocar assim, por enquanto é um cavalo selvagem. O próprio desenvolvedor da força computacional quântica da Google já avisou que ainda não tem aplicação prática, porque é um poder tão selvagem que eles não conseguem dominar e estabelecer, por exemplo, um código para uma missão específica. Por enquanto, eles só estão desenvolvendo a capacidade em si de processar dados. Ainda não existem códigos aplicáveis a tamanha força computacional. O que vai acontecer é que quando uma chave privada de BTC ou de ETH puder ser quebrada em 30, 40 anos, vai haver uma atualização na rede colocando uma sequência de códigos atrás de uma private key, aumentando de 30 anos para milhões de anos e vai ficar imune à força computacional quântica. Não há com que se preocupar em relação ao desenvolvimento da força computacional quântica. E, por fim, um dos principais incorporadores imobiliários da China avisa o que vem por aí não é uma crise no mercado imobiliário chinês, e sim uma grave depressão. Segundo esse incorporador, Garden Holdings CEO, que tem os seus ativos listados na Bolsa de Hong Kong,
O que vem por aí é uma grave depressão. O lucro teria caído 96% no último trimestre. Vamos ver se isso vai startar uma nova crise. Enfim, gente, a BTC segue ali desenhando uma figura triangular de acumulação, retornando para dentro do canal de Keltner. É bem provável que esse retorno possa iniciar uma reversão em direção a nuvem de Shimoku na projeção, cujo centro gravitacional está ali em 22, 23 mil dólares, que era basicamente o patamar da VWAP mensal do mês de agosto. Viramos a VWAP e agora a VWAP sofreu um dump. A gente estava ali em 22 e pouco, 23, e agora a VWAP mensal caiu para um patamar próximo de 20 mil. Mas é normal, agora a gente vai desenhar a próxima banda, vamos ver se a gente segue estressando aqui a aresta superior da banda para voltarmos para esse patamar aqui da VWAP mensal do mês de agosto, que é onde se encontra a nuvem de Shimoku na projeção aqui no diário. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que na projeção as linhas da nuvem ficaram flat aqui no diário. Daqui a pouco eu volto. Grande abraço, aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo.